Amém, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta oração da madrugada, esse altar em que estamos diante do Senhor, prontos para derramar a nossa vida e receber do Senhor a vitória que só Ele pode nos dar. Ele tem vitória para a sua vida. Inscreva-se se você não está inscrito e esteja junto, porque a tua palavra, Senhor, diz que quando ligamos na terra, estamos ligando no céu. Então, você que está aqui junto conosco, inscreva-se também para que estejamos ligados, para juntos, na presença do Senhor, ligarmos as nossas vitórias. E quando chegamos na presença de Deus, crendo que tudo que Ele fez já está pronto, assim acontece conosco. Essa é a fé em ação. Então vamos falar com Deus. Estamos nessa semana de libertação de vícios e males. Qualquer mal, qualquer vício, nenhum deles prevalecerá. A sua família será totalmente abençoada, não vai ficar um para trás, não vai ficar nenhuma unha, como disse o Moisés lá para o faraó. O faraó começou a negociar e ele disse: aqui não vai ficar nenhuma unha, vamos todos, como disse o Senhor. E assim também na sua casa, a libertação completa para a sua casa. Então vamos orar, vamos falar com Deus, nosso Pai poderoso e maravilhoso Salvador. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso e Senhor absoluto de toda essa terra. Apresentamos diante de Ti, Senhor, esta causa que se levantou na nossa casa. Colocamos diante de Ti a vida dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Colocamos diante de Ti, Senhor, todo o elo que o Senhor nos entregou, tudo aquilo que o Senhor nos deu para cuidar, todo esse reino que o Senhor nos deu para reinar, e nós queremos, ó Deus, convidar o Senhor para reinar, para que a nossa vida, Senhor, seja como está escrito aqui no Salmo 112, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Na casa do justo há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Meu Deus, essa prosperidade, essa grandeza, esse poder, esse cuidado, a Tua presença, é isso que nós queremos dentro do nosso lar, Senhor. A nossa descendência sendo poderosa na terra, a nossa geração curvada aos pés do Senhor. Nós não aceitamos que ninguém da nossa casa se perca. Nós não aceitamos que nenhum engano prevaleça contra os nossos. Nós repreendemos as astutas ciladas do inimigo e declaramos o nosso lar uma extensão do céu. A nossa casa, um lugar abençoado, cheio de paz, de libertação, de vida e de prosperidade. O Senhor é conosco como um poderoso guerreiro e o Senhor faz de nós, ó Deus, o Teu povo, abençoado pelas Tuas mãos, estabelecido pelo Teu cuidado, e nenhum mal poderá prevalecer contra nós. A Tua palavra diz aqui em 1 Pedro, Senhor, como que uma esposa dentro de um lar começa a vencer. As Tuas armas, Senhor, elas são poderosas na região espiritual e elas prevalecem contra todo o mal. Então nenhuma mulher, ó Deus, que luta pela força humana consegue vitória, porque por pior que esteja o caos, ó Deus, quando começamos a lutar de maneira errada, nós ainda podemos piorar o caos. Mas quando olhamos para o caos e começamos a lutar com nessas batalhas com as armas espirituais, então a situação começa a se reverter. E o inimigo tem pavor de quando começamos a usar as armas espirituais. Por isso ele bombardeia a mente, dizendo que não vai dar certo, que assim não é o certo, que todas da nossa sociedade fazem o oposto. Ele coloca ojeriza aos princípios da palavra para que a pessoa
fique amarrada, fique com problema e não seja liberta. Mas não será assim conosco, meu Deus, porque a tua palavra diz aqui em 1 Pedro 3, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Seja ganho, não é que você vai tentar ganhar, não é que nós vamos tentar para ver o que acontece. Não, a palavra está garantindo que ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Pai, quando temos temor à tua palavra, nós colocamos esse temor para fora, respeitando o outro, nos submetendo à vontade do Senhor. Pai, quando colocamos diante do Senhor os nossos desejos, aquela vontade de mandarmos na casa, aquela palavra imperativa que dá ordem ao esposo e aos filhos, que é uma mulher cheia de presença, muito ovacionada no mundo, muito admirada nessa conduta pelo mundo, mas diante do Senhor, ó Deus, simplesmente perdendo, porque um marido, ó Pai, foi estabelecido pelo Senhor para governar, e se ele não consegue governar, o apoio da esposa o levará a governar e governar bem. Esta submissão, Senhor, significa que a mulher tem uma missão, que concorre, que ajuda, que trabalha junto, que soma forças para que esse marido encontre a missão dele. Pai, o mundo ensina que a mulher deve ser autossustentável, que ela deve se autopromover, que ela deve se empoderar, mas o verdadeiro poder de uma mulher, ó Pai, é ser cheia do temor de Deus. É estar cheia da presença do Senhor, é estar curvada na presença do Senhor, é ser humilde diante do Senhor, é ouvir ao que o marido tem a dizer e começar a descobrir, meu Deus, quantas atitudes da própria mulher é que tem destruído esse lar, é que tem levado esse lar a essa ruína que está hoje. Mas, Pai, tudo pode ser mudado quando começamos a dar os passos certos diante do Senhor. Não existe condenação sobre a sua vida. Quando você começa a perceber as suas atitudes, o inimigo vem com outra estratégia, trazendo culpa e condenação, mas essa culpa e condenação está destruída agora, em nome do Senhor Jesus. Olhar a destruição significa tomar consciência e mudar as atitudes, é o início de toda a reconstrução. Pai, dá sabedoria para essa mulher, mostra para ela, Senhor, que é calada, como está dizendo aqui, Senhor, que se o marido não obedece à palavra, ou seja, estamos olhando para alguém que não está correspondendo ao bom comportamento, que não está sendo o marido que se espera, que não está sendo o pai que se espera, porque está dizendo aqui com todas as palavras que ele não obedece à palavra do Senhor. Então ele vai ser ganho sem palavra alguma, não é chegando para a pessoa e acusando e dizendo: você não faz isso, você deveria fazer aquilo. Não é assim, meu Pai. Pelo contrário, é com a boca calada e as atitudes de temor a Deus, atitudes que revelam uma conduta perdoadora, uma conduta generosa, uma conduta abençoadora, uma mulher, ó Deus, forte, que não se deixa levar pela tristeza, que não se abate diante das dificuldades, que espera o futuro abençoado e prometido pelo Senhor, que enxerga com os olhos da fé, que trata hoje uma pessoa que ainda não merece honra com a honra que ela vai merecer amanhã. Isso é fé, é tratar o outro, meu Deus, com uma honra que ele ainda vai receber só amanhã, que ele vai merecer só amanhã, mas
a partir de agora já começa a tratar com honra, porque tem certeza que no dia do amanhã o Senhor vai completar a obra. Então a nossa parte, meu Deus, de ser generoso, de ser bondoso, de ser amigo, de ser perdoador, de estar sempre pronto para ouvir, nós já começamos a fazer agora. E a parte do Senhor de mudar o amanhã, de transformar um futuro que seja para ser um futuro diferente desse presente, diferente dessa desunião, diferente desse mal dentro da casa, diferente. Isso cabe ao Senhor, porque é só o Senhor que pode fazer isso. E a tua palavra continua dizendo no versículo 3, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas uma beleza interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Oh, meu Pai, eu me lembro quando eu li esse texto pela primeira vez, Senhor, dizendo de um espírito manso e tranquilo, aquela pessoa que só sabia dar uma resposta, aquela pessoa que era mandona, que era desagradável, egoísta, não ouvia ninguém, parecia que tinha duas bocas e um ouvido, falava, dava ordens, exigia, emocional, fazendo as coisas do próprio jeito. Quando eu li isso pela primeira vez, meu Pai, que o Senhor falou comigo, o Senhor lembra desse dia, porque eu também lembro, meu Deus, se eu, que sou um ser humano, lembro, imagina o Senhor me disse sobre um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor aos olhos do Senhor. Eu me lembro que eu fechei a Bíblia e pensei, isso é impossível, como que eu vou ter um espírito manso e tranquilo? Mas, meu Deus, a minha vontade de te conhecer era tão grande, Senhor, que esses impedimentos, o Senhor teve a paciência, a bondade, o amor, o zelo de quebrá-los em mim. Um processo, Senhor, um processo que veio dia após dia, mês após mês, e chegamos até aqui, Senhor, num processo, ó Deus, que foi me mostrando o quanto minha maneira de viver, minha maneira de responder, a minha maneira de sentir estava atrapalhando a minha vida. E esse espírito manso e tranquilo, que é de grande valor aos olhos do Senhor, hoje é também de grande valor aos meus olhos. Hoje que eu comecei a experimentar, que eu comecei a viver esse espírito manso, tranquilo na presença do Senhor, um espírito que me traz paz, confiança, segurança, independente do que os meus olhos veem, independente das situações que se apresentam para mim, independente das ameaças do inimigo, esse olhar, ó Pai, trouxe para a minha alma, meu Deus, a libertação que eu precisava e, consequentemente, mudou a minha maneira de agir com os de dentro da minha casa. Senhor, quão grande e poderosa libertação, tantas coisas que eu vivia destruindo com palavras, agora elas estão sendo construídas e não mais sendo destruídas, e um edifício grandioso vem sendo trazido à luz, porque é uma obra, Senhor, que o Senhor faz, ó Deus, lá no íntimo do interior, com esse espírito manso e tranquilo, tá lá no interior, uma beleza que muitas vezes não é vista por fora, porque ela está acontecendo dentro. Não tem, ó Deus, todo esse exterior com tranças no cabelo, com vestidos finos, com joias de ouro, mas lá dentro, ó Pai, vem vindo uma beleza, Senhor, que é uma beleza eterna, que vem do céu. Um espírito, Senhor, cooperador, amigo, perdoador, bondoso. E eu sei, ó Deus, o quanto pensamos isso ser impossível. Porque quando eu olhava para mim, olhava para esta palavra, eu via a distância que eu estava dessa palavra. Mas o Senhor me mostrou, ó Deus, como um caminho a seguir, um alvo a ser atingido, e passo a passo o Senhor veio comigo para me transformar, ó Deus, para fazer com que esse temor de dentro da minha alma começasse a produzir. E, Senhor,
nessa produção, ó Deus, quanta coisa vai ficando para trás, quanto lixo vai ficando para trás e quão abençoado vamos sendo nós e a nossa família, um espírito manso e tranquilo. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Ou seja, as mulheres do passado eram casadas com homens que também não obedeciam à palavra, porque senão essa palavra não estaria escrita aqui. E essas mulheres, elas esperaram em Deus, esperaram pelo Senhor, e nunca é uma perca de tempo esperar pelo Senhor. Nunca o Senhor deixa uma pessoa que espera por Ele, esperando para sempre. Ele vem, porque o Senhor responde fé. A tua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra, procurando essa fé, procurando alguém cujo coração é totalmente do Senhor. E quando o Senhor encontra, Pai, a resposta está pronta. É para já, é para agora, é a libertação, meu Deus, uma libertação verdadeira para nunca mais este vício e este mal se instalar na nossa vida. É uma libertação, ó Deus, que vem com o poder daquele que pode libertar, porque diz a tua palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós queremos uma família livre, meu Deus. Nós queremos, ó Deus, uma família abençoada, livre do mal, livre desses vícios de linguagem, esses vícios de ser grosseiro, esses vícios, ó Deus, de ser uma pessoa levada pelas emoções. Nós queremos, ó Deus, um emocional saudável. E aqui está, meu Pai, um espírito manso e tranquilo. A palavra continua no versículo 6, foi o que Sara fez quando obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quando fazemos a nossa parte, chamar o marido de Senhor significa que estamos submissas ao próprio Senhor Deus. Significa que estamos cooperando com o modelo que o Senhor Deus estabeleceu. Deus estabeleceu dentro de todos os regimentos que existem, alguém para ser o Senhor e outros para serem os liderados. E Pai, não importa se esse Senhor não obedece à palavra, porque é isso que está falando o texto. Quando esse Senhor, que deveria estar dando exemplo, não está fazendo o que é certo, então o procedimento do subordinado vai fazer com que esta pessoa, vai abrir portas para que essa pessoa seja tocada pelo Senhor. Isso foi o que a Sara fez. Ela chamava a obra do Senhor, esse caso aqui de marido, meu Deus, é aquilo que Deus tinha estabelecido para ela, uma família que trazia uma promessa, que trazia o selo do milagre, que trazia uma descendência da qual o Senhor faria, meu Deus, milagres por toda a geração, até nos dias de hoje. Essa Bíblia que estamos segurando, meu Pai, foi escrita por pessoas dessa descendência. O povo que o Senhor estabeleceu, chamado Israel, é da descendência deste povo que o Senhor deu para Sara. Então, se ela olhasse para o Abraão e dissesse, Abraão, você nunca sabe para onde a gente vai, você está sempre dependente de Deus, você nunca me dá uma resposta, eu nunca sei se eu vou poder fazer isso ou aquilo, eu estou sempre com a tenda na mão, nós estamos cada dia morando numa região, tem hora que a gente está num lugar e começa a fome, até parece que você não tem direção. Não foi isso que ela fez. Está escrito aqui que ela chamava ele de Senhor, que ela se submeteu a Deus, porque ela creu. Se Deus falou para o meu marido, é porque Deus está fazendo coisas e eu vou colaborar com Deus. E essa colaboração dela, Pai, trouxe para nós que estamos aqui, tantas gerações depois dela, meu Pai, sendo abençoadas pela promessa que o Senhor deu lá na descendência dela. Uma mulher que não podia ter filhos,
um marido que não tinha filhos. Ela não ficou louca e desesperada, batendo panela e rasgando cortina, porque ela chegou aos 100 anos de idade e não tinha filhos. Embora ela não tenha sabido esperar, embora ela tenha colocado uma serva para dar filhos a Abraão, isso mostra o quanto ela respeitava a promessa, mostra que ela pensava: eu estar atrapalhando a promessa do Senhor na vida do meu marido, então eu abro mão de ser a única mulher para que a descendência do Senhor venha. Tomou uma decisão baseado no respeito que ela tinha por Abraão, porém uma decisão errada, porém uma decisão que foi feita não pela vontade do Senhor, mas pela vontade dela, uma vontade de agradar ao marido, de se submeter à obra do Senhor, porque o Senhor disse que Abraão seria pai de muitas nações. Oh meu Pai, o Senhor, ó Deus, que é o Pai, que estabeleceu a família, que nos deu o marido, que deu a esposa para esse marido, que deu esses filhos. O Senhor também estabeleceu os princípios, e quando obedecemos esses princípios, não importa a rebeldia de qualquer membro dessa casa, essa rebeldia é visitada pelo Senhor e o Senhor a cura. O Senhor fez isso com o teu povo, Pai, que entrou na terra da promessa, que esteve ali, Senhor, servindo ao Senhor, sendo abençoado pelo Senhor, conquistando com Josué, venceu todas as nações e depois de um tempo começou a adorar outros deuses. O Senhor enviou o rei da Babilônia, levou esse povo cativo por 70 anos. Eles ficaram lá no cativeiro com o inacreditável acontecimento do templo destruído. E este ato do Senhor, esta correção do Senhor, fez com que esse povo se livrasse da rebeldia de tal maneira que nunca mais eles foram rebeldes à voz do Senhor. Hoje temos este mesmo povo instalado lá naquela mesma terra, a mesma terra onde Abraão iria sacrificar o Isaac, a mesma terra onde o Salomão construiu o templo, aonde tem aquele mesmo muro lá, aquele mesmo povo estabelecido com Josué e que depois voltou do cativeiro da Babilônia. Esse povo, Senhor, curado da rebeldia. Se o Senhor pode curar um povo numeroso, um monte de cabeça pensante, o Senhor não vai poder curar uma pessoa da nossa casa? É muita falta de fé, Senhor. É muita falta de confiar na tua maneira de agir. O Senhor sabe agir com rebeldes de maneira maravilhosa, de maneira impecável. Nós é que não sabemos. Nós é que vamos falar as coisas e acabamos falando coisa pior, acabamos piorando a situação, acabamos dizendo coisas e dando informações que fazem com que a pessoa se rebele mais ainda, fique mais contrária ainda. Mas quando fazemos isso aqui, chamamos a nossa família estabelecida por Deus de Senhor. Olhamos para um marido que não obedece à palavra, mas não enfrentamos, não acusamos, apenas damos exemplo. Olhamos para filhos que não sabem obedecer, apenas se eles são crianças ainda, colocamos a disciplina. Se eles já passaram um pouco da idade, então falamos por meio do exemplo e da oração. Senhor, Tu sabes curar a rebeldia e o Senhor é poderoso. Então nós entregamos a nossa família nas Tuas mãos, ó Deus, e declaramos sobre a nossa casa a mesma bênção que está falada no Salmo 112. A minha descendência será poderosa na terra. Feliz é a casa do justo, abençoada é a sua posteridade. A sua casa tem bens e riquezas que não podem ser compradas, porque são riquezas que vêm da mão do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, livramento, vidas abençoadas e prosperadas, saudáveis na presença do Senhor, com uma fé viva, com um sacrifício verdadeiro, cheios do Teu Espírito,
prontos para a vinda do Senhor, salvos na presença do Senhor. Nós declaramos que nenhum mal, nenhum vício, nada vai prevalecer. Todo mal nós declaramos falido, destruído em nome do Senhor Jesus e não aceitamos. Declaramos sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família, a libertação completa do Senhor. Seja abençoada a sua família, seja abençoada a sua casa, seja abençoado o local da sua habitação e todo mal que se levantar contra você caia por terra em nome do Senhor Jesus. Estão ligadas as tuas vitórias, está ligada a prosperidade do seu lar, está ligada a libertação dos seus, porque é promessa do Senhor em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o poder do Senhor se manifesta. O Senhor é grande e maravilhoso. Graças ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus. Amém.